Paz de alva a todos, em nome de Yahshua Mashiach. Meus irmãos, o vídeo de hoje vem abordar um tema que virou moda nos últimos anos aí. É uma palavrinha que o pessoal não vê a hora de dar às 18 horas na sexta-feira para chamar o sextou. O sextou, o título desse vídeo vai ser Sextou, a profanação do Shabat. Com o título desse vídeo, eu não estou aqui defendendo nenhuma denominação religiosa, logo porque somos seguidores apenas de Yahshua e a igreja somos nós. Porém, este sextou que o mundo adotou por causa das orientação do inimigo, botou essa ideia na cabeça das pessoas. Então, muitas festas, muitas baladas, as pessoas não vê a hora de chegar a sexta-feira, trabalham a semana toda para na sexta-feira caírem na farra. E eu andei fazendo uma pesquisa antes de ir para os textos bíblicos, falando para vocês que isso é uma profanação e por isso que tanta coisa errada nesse mundo ocidental, nas Américas principalmente. Eu andei levantando uns dados aqui para mostrar para vocês que o inimigo está se alimentando dessa situação. Vejam só. No Brasil, o acidente de trânsito no Brasil, na sexta-feira para o sábado, né? Hoje a partir das 18 horas até amanhã o sábado, aumenta 16% os acidentes de trânsito. No próprio sábado, tem um aumento de 14% nesses acidentes de trânsito. E vocês sabem que a mistura de álcool, drogas e outras coisas ilícitas, sem contar com a irresponsabilidade, tem ceifado a vida de muita gente. E infelizmente, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com a situação estão trabalhando, como alguns motoqueiros, entregadores, ou pessoas que estão vindo do trabalho, acabam sendo vítimas dessa situação, de pessoas que estão sob o uso de entorpecentes. Outro dado que em 2022 foram registrados 327.450 acidentes às sextas-feiras e 292.910 aos sábados. Então vocês vejam que no calendário hebraico, como eu já falei em outros vídeos, o Shabat começa nas 18 horas da sexta-feira e vai até as 18 horas do sábado, formando as 24 horas. Então, essa soma desses dados que eu passei para vocês, no nosso calendário, no calendário ocidental aqui, no calendário gregoriano, já é uma somatória do sábado, da sexta e do sábado. Por quê? Porque a sexta-feira, no nosso calendário, termina meia-noite. E começa o sábado a partir da meia-noite e vai até a meia-noite do sábado, né? Então, para o calendário hebraico, isso aí é um dia só. Por quê? Porque começa nas 18 horas e vai até as 18 horas do sábado. Nesse intervalo, gente, em um ano foi registrado 327.450 acidentes. Dessas quantidade de acidentes, quantos deles não foram fatais? Quantas vidas não foram ceifadas? E as pessoas que tiveram a vida ceifada durante esses acidentes, nesse sextou que o inimigo colocou na cabeça das pessoas, que esses organizadores de festa, que essas pessoas das mídias, esses marqueteiros, para atrair as pessoas para os shows, para as baladas, quantas vidas não se perde e o inimigo fica o quê? Feliz com isso, porque estão profanando o dia do Shabat. Olha só, no sábado, o sábado é o dia da semana com o maior registro de assassinatos, tanto de homem quanto de mulher. Vejam só, que coincidência. No sábado, o maior índice de assassinatos, registrado o maior índice de assassinatos. Seria coincidência? Por que logo só o sábado? Né? Do sextou, né? Sextou das 18 às 18 do sábado. Lembre-se do calendário hebraico, nós temos que pensar nisso. Então, não é uma mera coincidência ser exatamente no sábado. Por quê? Porque estão profanando o dia sagrado.
Olha só, outro dado aqui que eu encontrei é que na sexta-feira foi o dia da semana com mais registro de roubo e furto em 2023. Só em 2023, 97 mil ocorrências de assalto, de roubo, assalto e furtos. Dentro essas práticas ilícitas aí, quantas vidas não devem ter sido ceifadas, né? Por pura maldade ou a pessoa tenta correr ou tenta esconder aquele bem material e a pessoa acaba sendo atingido por algum disparo, né, de alguma arma e acaba perdendo a vida. Um pai de família, uma mãe de família, um trabalhador, um estudante acaba tendo a vida ceifada exatamente neste dia. A taxa mundial, a taxa de homicídios no Brasil é de 19% ao ano. E a taxa de homicídios no mundo é de 5,8%. Então, assim, o Brasil tem essa cultura do sextor que emplacou. Acho que em todos os estados do Brasil está essa loucura na cabeça das pessoas de querer. A sexta-feira, para ela, tem que ter bebida, tem que ter balada, tem que ter festa e irresponsabilidade e tudo. Acaba que tem outros dados também, que é nesses dias da sexta-feira que muitas adolescentes, muitas mulheres acabam tendo as chamadas gravidez indesejadas, ou melhor dizendo, gravidez da irresponsabilidade, porque ficam tendo atividade sexual com pessoas, às vezes, muitas vezes até desconhecidas, e acabam engravidando, e quem paga por isso é os bebês que têm a gravidez interrompida. Para não falar aquele nome que o YouTube vai poder bloquear o vídeo, né? Então, pessoal, eu vou agora para a Bíblia para provar para vocês na Bíblia que esse dia não é à toa, que o Eterno pediu para que esse dia fosse zelado, né? Está aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Rapidinho aqui para vocês. Capítulo 20, do verso 8 em diante, diz assim: Lembre-se do dia do sábado, do Shabat, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo é o Shabat dedicado ao seu Criador. O Shabat é dedicado ao seu Criador, está na Bíblia, não é denominação religiosa que se apoderou. Não estou defendendo nenhuma denominação, mas eu estou lendo apenas a Bíblia. Lá no próprio livro de Êxodo, voltando para o capítulo 16, versículo 23 e 26 ao 26. Diz assim, pessoal. Deixa eu ver aqui, 22. Isto é, disse o Altíssimo, amanhã é repouso, o santo Shabat dedicado ao Criador. Olha só, olha como o texto diz, o santo Shabat dedicado ao Criador. Aí as pessoas, ao invés de se dedicar a um descanso, tá de folga, terminou a semana de trabalho, ao invés de ir para o descanso, ao invés de cuidar da família, ao invés de se reunir com a família para ter um dia de descanso, realmente, descanso da mente e do corpo, um descanso espiritual, mas não, vão se entregar ao sextor. Continuando, ele diz assim: o que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar com água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até o manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o Shabat dedicado ao Criador. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolheram, mas o sétimo dia é o Shabat. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o campo
porém não o acharam. Isso aqui ele está falando, pessoal, do maná. Quem se lembra da passagem de maná, que quem tinha de preparar a comida, toda a maná que caía, as pessoas todos os dias tinham que colher. Mas na sexta-feira eles colhiam para 2 dias. Todos os dias eles colhiam a comida suficiente para um dia. Mas exatamente na sexta-feira, antes do sábado, no 6º dia, eles colhiam comida para 2 dias, porque o Altíssimo não deixava estragar. Mas nos outros dias da semana, se eles colhessem comida, maná, para 2 dias, o de um dia eles comiam, do segundo dia estragava, apodrecia. Por quê? Porque tinha que ser um dia dedicado ao Criador. Deuteronômio capítulo 5, pessoal. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ver o que é que o Altíssimo diz aqui, através de sua palavra, capítulo 5, verso 12. Guarde o dia do Shabat para o santificar com o seu Criador. O Eterno lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o Shabat dedicado ao seu Criador. Então, reforçando vários outros textos que o Eterno ordenou ao seu povo. Aí vão dizer, não, mas isso aí era para o povo que estava lá, os hebreus que estavam lá no deserto. Aí uma ordenança que foi feita para eles, custa nada a gente se livrar pelo menos do pecado? É obrigado porque a ordenança foi feita para os hebreus lá. É obrigado você ir no sexto, você ir encher a cara e dirigir, e andar de moto, e se drogar, e andar armado para cometer vários tipos de coisas. É obrigado você ir para um ambiente chamado bar e encher a cara de bebida. Vou fazer um intervalozinho aqui no vídeo, só para explicar a vocês o nome bar. O nome bar em hebraico, pessoal, significa filho. Então, tudo que tem dentro daquele ambiente são vícios, são pecados, são coisas que desagradam ao Criador. As pessoas vão para lá para quê? Para celebrar algumas coisas boas? Não. As pessoas vão para o bar para beber, muitos vão se drogar, para se prostituir, para trair marido, esposa trai marido, marido trai esposa. Meninas adolescentes vão em busca de namoros e depois vão praticar outras coisas, como interrupção de gravidez. Tudo está dentro ali. Todos os vícios, todos os pecados que levam a outras coisas mais graves estão ali. Então, quando você entra naquele ambiente lá, bar, que significa filho, você está se tornando filho do pecado, filho daqueles vícios. Certo? Então, eu vou ver aqui agora Isaías 66. Vamos ver o que é que o Eterno fala através do profeta Isaías. Isaías 66, capítulo 23. De uma festa de lua nova a outra, e de um Shabat a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Altíssimo. O que é que ele disse aqui? De uma festa da lua nova a outra, de um Shabat a outro, toda a humanidade, ele não referiu-se aqui apenas aos hebreus, não, toda a humanidade virá adorar diante de mim. A adoração é para Yahweh e tem que ser, porque é para ele é o Criador de tudo. Porém, vamos mais aqui, Isaías 58. As pessoas diz assim, se vigiarem os seus pés, para não profanarem o Shabat, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses. O que é que estamos falando aqui? As pessoas terminam a sexta-feira, correm para cuidar dos seus próprios interesses. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia, se chamarem ao Shabat de meu prazer, quer dizer, se chamar o dia do descanso, o dia de repouso, o dia da salvação, de meu prazer, e santo dia do Criador,
digno de honra. Olha só. Se guardarem o Shabat, não seguindo os seus próprios caminhos. Que próprios caminhos são esses? Não pretendendo fazer a sua própria vontade, quer dizer, abandonar o desejo do vício de ir para os ambientes ilícitos, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Criador a sua fonte de alegria. Quando a gente abandona, ele está dizendo aqui, quando a gente abandona a nossa própria vontade, abandona os nossos próprios caminhos e nos entregamos à vontade do Altíssimo Criador, a fonte de alegria da gente vai ser Ele. Nós vamos estar completos e seremos felizes, alegres, apenas Ele será tudo para nós. Mas, Francisco, você só falou do Antigo Testamento. Rapaz, vamos lá. Para não ficar só no Antigo Testamento e alguém dizer assim, não, mas isso é mandamento dos hebreus, é mandamento do judaísmo. Então vamos lá para o Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, um evangelho escrito por Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, o verso é o 27 e o 28. E Yahshua acrescentou, o Shabat foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Assim o Filho do Homem é mestre também do Shabat. Yahshua aqui está dizendo que o homem tem que viver o Shabat. Não deixar de viver o Shabat. O que é que ele quer dizer? Tem que praticar a misericórdia. Porque o judaísmo rígido que estava sendo praticado naquela época que Yahshua estava entre nós fisicamente, como homem, então naquela época ali eles queriam levar rígido demais. Os fariseus, os aplicadores da lei, queriam apedrejar, queriam matar as pessoas por qualquer deslizezinho da lei, que eles julgavam a bel prazer como deslize na lei. Por exemplo, se uma pessoa estivesse doente, ninguém poderia orar ou rezar por ela naquele dia. Ninguém poderia levar um alimento para alguém porque estava transportando um fardo, uma comida, um pacote, alguma coisa. Então, quando Yahshua fala isso, ele está dizendo que você pode praticar o bem no sábado, no Shabat. Você pode sair da sua casa para fazer o bem. Ele tem um texto que eu não lembro agora, mas tem um versículo que ele fala assim, qual de vocês, um animal caindo no buraco, você não vai lá resgatá-lo? Então você pode resgatar um animal, mas não pode ir ajudar uma pessoa? Você pode praticar o bem. Vamos lá. Mateus, capítulo 12. Eita, eu nem li Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Capítulo 12, Mateus 12, 1 ao 8. Esse versículo aqui, esse trecho aqui, fala do dia que Yahshua estava na seara junto com os discípulos e eles estavam colhendo espigas para se alimentar. Estando aí, portanto, por aquele tempo, num Shabat, Yahshua passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Yahshua, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Quer dizer, eles estavam tão dedicados a vigiar a lei que eles queriam que o homem morresse de fome. Pô, o cara está com fome, não vai comer? Lá no Maná, lá no sábado, no Maná, eles não podiam colher, porque o Altíssimo já tinha dado a ordem deles guardar na sexta, né? Mas a pessoa estava em viagem. O Yahshua estava visitando de cidade em cidade, então como é que ele ia estocar comida? Se alguém quiser usar para justificar, tá aí, ele não tinha como estocar comida. Então eles tinham que comer o que encontrasse pela frente, né? Eles encontraram uma plantação e começaram a colher. Lucas capítulo 6, Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 6,
Deixa eu encontrar aqui, Atos dos Apóstolos. Eita, Lucas está lá atrás. Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Esse versículo aqui fala praticamente também o lá de Mateus. Aconteceu que no sábado, Yahshua passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito no sábado, né? Então as pessoas estavam simplesmente escolhendo espigas e os fariseus tentaram repreender, porque os fariseus estavam mais dedicados com as coisas da lei do que com as coisas do alto, do que com o bem-estar do ser humano. Eles queriam ser, digamos assim, puritanos ao ponto de deixar as coisas que realmente faz sentido, que é fazer o bem, a prática da caridade e do amor, para se dedicar digamos, ao zelo da lei. Mas o próprio Yahshua, eu não sou de ler o Evangelho de João não, que eu não concordo, eu particularmente não concordo muito com as coisas que estão no Evangelho de João, mas se é para ler, vamos mostrar às pessoas. Capítulo 15. No capítulo 15 do Evangelho de João, só para encerrar aqui, no versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E Yahshua está dizendo aqui que ele cumpriu os mandamentos. Se alguém está achando que Yahshua veio para descumprir os mandamentos, ele não descumpriu, ele cumpriu os mandamentos, só que ele cumpriu no amor. Ele está dizendo: se vocês guardarem os meus mandamentos, as ordenanças que ele deixou, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele guardou os mandamentos para poder permanecer no amor. Então, meus amados, esse vídeo aqui é para alertar as pessoas da profanação, que através da profanação, o que é que está escrito? O preço do pecado é a morte. Então, muitas pessoas têm tido suas vidas ceifadas em situações degradantes, vulneráveis, e muitas vezes não têm a chance de conhecer o Evangelho de Yahshua antes de partir. Então, deixa um recado, principalmente para os jovens. Na sexta-feira, esqueçam esse tal de sextou. Busquem ler a Bíblia, se reúnam com suas famílias. Pois após essa vida física, tem uma vida espiritual que é eterna, que dura para todo sempre. Os prazeres desta vida é curto, passageiro. Aqueles momentos de um dia, de 1 hora, de 2 horas, aquele prazer que você vai ter materialmente é instantâneo comparado com os prazeres que teremos na vida espiritual. Deixo aqui um alerta para todos os jovens, mais uma vez: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Busquem ao Criador enquanto se pode achar. Fiquem todos na paz de Yahweh, na graça maravilhosa, na benevolência do nosso Mestre Yahshua Mashiach.